tanto o vendedor, o profissional, quanto a empresa tem que entender que o mundo mudou, que aquilo que se fazia em vendas antigamente não funciona mais. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulino e eu sou cofundador do Agendor. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Solera, sou especialista em vendas aqui do Agendor. Vamos lá, hoje a gente está aqui com o nome renomado da Indústria 4.0, Rodrigo Portes. Fala Rodrigo, tudo bem? Olá, Felipe. Olá, Júlio, tudo bem? Como vai, Felipe? Prazer estar com você nesse bate-papo aqui do Fora do Forecast. Prazer é nosso, Rodrigão, vamos lá. Rodrigo Portes é mentor, palestrante, consultor de vendas B2B industriais, com 28 anos de carreira executiva. Conhecido por seu profundo entendimento da indústria 4.0, Rodrigo é celebrado por sua capacidade de mapear e entender clientes, criar parcerias estratégias e gerar conteúdo impactante. Sua liderança e humanidade são amplamente admiradas, consolidando sua reputação como uma referência em inovação tecnológica e vendas industriais. É isso mesmo, Rodrigo? Obrigado pela apresentação aí, pela sua generosidade. Gostei da parte toda que você falou aí, eu gostei da parte da humanidade, né? Essa parte de ser humano, né? E hoje em dia, com tanta tecnologia, transformação digital, indústria 4.0, o que nos diferencia é justamente a parte humana, né? Então, fico muito feliz aí de ser reconhecido por essa parte humana, vamos dizer assim. Cara, e dois pontos bem interessantes que você tocou agora. Primeiro essa parte humana é muito a proposta da nossa conversa aqui. Então, a gente trazer mais esse lado humano para vendas, né? A gente mostrar aquilo que está por trás do que é falado, do que aparece, né, normalmente no mercado. E outra coisa, que é o seu histórico, né? O seu histórico, você veio da indústria mecatrônica, né? Componentes elétricos, eletrônicos para fábricas. E essa é a indústria que o meu pai, né, que deu a ideia do Agendor, que foi com ele que surgiu a ideia do Agendor, trabalhou a vida inteira. Então acho que a gente só nessa já tem uma conexão, um rapport aí muito bom, né? É verdade, é verdade. Eu sou de formação, sou engenheiro elétrico, eletrônico, e esses 28 anos trabalhei fundamentalmente na parte de automação industrial. Então, tive a felicidade de trabalhar em grandes empresas, né, da automação industrial, elétrica, eletrônica, que acho que é onde foi seu pai trabalhou. Trabalhei também com pneumática, trabalhei também com máquinas, equipamentos, e um pouquinho também na área de energia. Então, assim, é uma indústria que sempre está investindo bastante em tecnologia, inovação, e agora mais ainda, né, com a questão aí com o advento da indústria 4.0, que é um tema que a gente vai discutir aqui, a transformação digital nas indústrias. Então, o próximo passo da automação industrial é a indústria 4.0. Então, realmente, por ter atuado há muitos anos, identificar e ser hoje um entusiasta, né, da transformação digital e da indústria 4.0, realmente identifico bastante nessa parte da indústria. E esses 28 anos, Júlio, foi trabalhando também na área comercial. Eu sempre trabalhei na área de vendas. Normalmente, as pessoas começam na área técnica, vêm na engenharia, da fábrica, e depois elas migram para a área de vendas. Eu já tive um caminho um pouco diferente, já comecei como trainee de vendas, uma grande multinacional, vendas internas, dando suporte para os vendedores externos, e depois eu me tornei engenheiro de vendas e segui uma carreira de gestor de vendas nesse mercado de vendas B2B industriais, que é onde eu me posiciono, e atuando sempre com automação industrial, equipamentos e máquinas. Vendas consultivas complexas, né? Você tem as vendas, que você trabalha com vendas de longo prazo, vendas complexas, você chama aí vendas consultivas, né? Onde você realmente, para poder fechar um negócio, às vezes você leva aí meses, até anos, né? Projetos, você vai vender uma fábrica nova, uma cervejaria, uma fábrica de cimento, mineração, metalurgia. Então, às vezes, você tem que fazer um trabalho longo, identificar quem são os stakeholders nesse processo, quem que é na planta, né, o cara que decide, o cara que vai, o usuário do equipamento, quem que é
a manutenção, a engenharia, e depois vai para a área de compra. Todo esse processo, esse ciclo, né, são ciclos mais longos. Tem também, dentro da área de industrial, também vendas mais transacionais, onde você vende também, trabalhei com isso também, vende produtos seriados também, então um contador, um relé, um disjuntor, você pode vender tanto direto, né, para grandes indústrias ou via distribuidores, tendo distribuidores de material elétrico, de automação, que fazem essa venda mais transacional. Mas normalmente, né, são os ciclos mais longos, vendas complexas em que você precisa realmente atuar como um consultor, né? E aí hoje em dia, cada vez mais, mesmo nesse mercado que é um pouco mais conservador, está tendo mudanças, né? Porque o público está mudando, as gerações novas estão vindo aí. A gente fala muito sobre. Eu sou geração X, né? Você tem os baby boomers, geração X. Millennials, geração Z, né? Os milênios, né? Para quem não sabe, são as gerações. Quem nasceu aí. Os meus pais, por exemplo, que nasceram nos anos 40, depois eu nasci nos anos 70. Baby boomers. Você classifica aí. E agora, os milênios que você falou são chamados nativos digitais, né? Que nasceram nos anos 80, que cresceram com essa. E esses milênios estão assumindo posições novas e posições de liderança nas empresas. E esses caras são mais acostumados a ter uma venda mais digital, são mais independentes, são mais céticos em relação aos vendedores tradicionais. Então, isso modifica bastante o poder, né, do cliente, né, o poder mudou de mãos. Hoje, na era digital, está totalmente nas mãos do cliente, que tem mais informações, e por conta disso, o profissional de vendas tem que estar, enfim, se moldando a isso e aprendendo novas técnicas para chamar a atenção desse cliente, mesmo no B2B industrial. Rodrigo é empolgado, cara, empolgado aí. Então é isso, gente. A gente vai mergulhar nas histórias que o Rodrigão tem para contar, normalmente aquelas que ficam de fora do forecast. Vamos lá? Como que a gente vai fazer? Esse podcast tem duas partes. A primeira parte a gente chama de Dentro do Forecast, que é onde que a gente conta das estratégias, boas práticas, táticas, técnicas de vendas, gestão, produtividade, negócios e etc. Vão ter 5 perguntas para essa parte. E a segunda parte do podcast, que aí sim é a parte fora do forecast, onde que a gente conta o lado mais humano do Rodrigo, o lado mais humano das vendas, ou seja, as histórias inusitadas, engraçadas, quem que é o Rodrigo, o que está por trás de tudo isso que a gente está falando. Vamos lá, o nosso tema, então como a gente já deu uma pitada, o nosso tema é como a indústria 4.0 está moldando o profissional de vendas moderno, né? Então, como o Rodrigo ele já deu uma pitada, né, a indústria 4.0, essa chamada revolução industrial, né, Rodrigão? A quarta revolução industrial, isso. Quarta revolução industrial, que ela vem com algumas vertentes, algumas frentes, digamos assim, ela traz uma carga tecnológica e essa carga tecnológica ela possibilita moldar novos processos, tanto industriais quanto processos de vendas e, consequentemente, molda o profissional de vendas também. Perfeito. Então, primeira pergunta que eu faço é: quais são as principais mudanças e tendências que você identifica no cenário de vendas B2B atualmente? Vamos lá. Então, eu sempre, nas minhas palestras de vendas, Júlio, eu sempre trago aí 10 tendências, né? Então, moldando as vendas, mas focando fundamentalmente agora em 24 dessas 10, né? Vou trazer 5 tendências que eu enxergo que estão mudando aí, impactando fortemente o cenário das vendas. Primeiro é o social selling, né? As vendas sociais. Falamos aqui um pouco já que as gerações novas hoje, os milênios, né, que estão assumindo posições novas, e eles têm uma nova forma de comprar e de se relacionar, né, com os vendedores, né? Então eles são muito baseados em redes sociais. Então daí a importância de um profissional de vendas, né, ou empresa, terem um perfil ativo numa rede como o LinkedIn, de fazerem um podcast como esse para trazer conteúdo, né, de se posicionarem e de usarem as redes sociais para gerarem conteúdo e interagirem com os seus clientes e gerarem conteúdo que seja interessante para os seus clientes. Então, o primeiro ponto é o social selling. A tendência, que já enxergo fortemente aí, é a inteligência artificial e a automação, né, de vendas.
Então, você falou aí no começo sobre Big Data, Analytics, a nuvem, né? Então, isso está moldando totalmente os processos de vendas, né? E a tecnologia em vendas. Então, é muito importante que hoje em dia os profissionais e as empresas tenham ferramentas, né? Que possam colocar essas ferramentas para que as tarefas mais repetitivas, as tarefas mais mundanas, vamos dizer assim, dos vendedores, onde eles gastam muito tempo, né? Tem uma pesquisa que fala que hoje o vendedor gasta 60% do tempo dele com tarefas burocráticas, administrativas, e só 30% do tempo dele vendendo. Com essas ferramentas, você ganha muito mais eficiência e mais tempo para se concentrar Nossa, em tarefas relativas à venda, né, com foco no cliente, e tarefas mais estratégicas, mais cognitivas. Então, uma ferramenta como o Agenda, por exemplo, né, que é um CRM com IA, que tá hoje tem o ChatGPT. Então, é super importante porque ele traz uma série de ferramentas que vão facilitar a vida dos vendedores, né? Terceiro, por falar em ChatGPT, o uso da inteligência artificial generativa em vendas. Então, até o final de 2022, ô Júlio, quase não se falava em ChatGPT, em IA generativa, né? De repente, né, de lá para cá, um boom, né? Eu já vi vários artigos aí no blog de vocês, boom. que eu super recomendo. Um dos melhores blogs de vendas é o do Agendor. E utilizar ferramentas como o ChatGPT, que é uma IA generativa, para ajudar, né, em tarefas de vendas e marketing, né, como você vai fazer um e-mail marketing, vai fazer uma prospecção, um e-mail de prospecção, uma cadência de e-mails, vai fazer uma pesquisa, um brainstorm, um roleplay, enfim. Então, hoje, cada vez mais, usar a IA generativa é um diferencial e uma tendência em vendas. E o ChatGPT é só a ponta do iceberg, né? Que nós temos hoje muitas outras ferramentas, né? O Bard, o Bing, tem o Gama app que você faz apresentações de PPT, enfim, uma série de ferramentas, né? E o ChatGPT é só a ponta. A quarta que eu vejo, acho que você conhece cada vez mais, a personalização em vendas. Antigamente, né, ou se falava que a personalização é você mandar um e-mail marketing em massa, colocando lá o nome da pessoa, o nome do Felipe, do Júlio. Sim, isso mas hoje em dia, com ferramentas como Analytics, como IA, é você realmente entender a fundo o cliente, quem é esse cliente, né? Quais são as dores que ele tem, mesmo antes dele saber quais são as dores, necessidades que ele tem, e aí você oferecer para ele, através dessas ferramentas tecnológicas, sugestões que nem ele sabe né, dores que ele tem. Então, isso é eu diria que é a nova personalização em vendas. Quarta. E a quinta, que eu acho que também é super importante, eu tenho visto bastante, inclusive na minha área industrial, é a questão da sustentabilidade. Hoje, não adianta só você falar do seu produto, um benefício do seu produto, um valor, sem falar que impacto esse produto pode ter, né, no meio ambiente, no planeta. Então, muitos dos consumidores, dos clientes, querem saber se aquela tinta que você está usando naquela impressão, de onde ela veio, né, a matéria-prima. Então, e os vendedores têm que conhecer isso, né? Tem que ter esse discurso, tem que ter essa abordagem. Então, eu diria que essas 5 tendências, além do vendarketing, vender valor, enfim, vendas preditivas, uma série de coisas. Mas eu diria que essas 5 tendências, né, são as que eu estou enxergando com mais força nesse ano de 24. 5 uso da inteligência artificial generativa, social selling, IA, né, automação da força de vendas com IA, sustentabilidade, a questão da sustentabilidade, o vendedor falar, das empresas que terem a questão em vendas, né, a diferença que o teu produto faz no planeta, e a personalização em vendas. Quer dizer, essas 5 tendências estão vindo com muita força agora, nesse ano. Como que essa tendência molda o novo vendedor 4.0? Quais são as competências e habilidades que esse novo vendedor ele precisa ter e desenvolver para captar toda essa
onda, esse maremoto que já chegou, né? A gente já está surfando esse maremoto. Tanto o vendedor, o profissional, quanto a empresa tem que entender que o mundo mudou. Que aquilo que se fazia em vendas antigamente não funciona mais. Mesmo em empresas tradicionais, como as vendas B2B industriais, que são mais conservadoras, elas estão mudando. Então, o primeiro ponto é entender o seguinte: eu preciso me reinventar, né? Eu preciso me adaptar. A gente está falando hoje da área do lifelong learning, que é um termo aí bastante utilizado, do reskilling, né? Isso é fundamental. Então, o primeiro ponto é entender, né? Tanto o profissional quanto a empresa que está mudando. Mas aí a gente fala assim do novo vendedor, o vendedor 4.0, parece que esse cara só tem que ver a parte de tecnologia, né? Nós falamos sobre a humanidade no começo, né? Então eu diria que esse novo profissional de vendas 4.0, ele alia hard skills, que são competências técnicas, como entender quais são as tendências do seu setor, navegar em redes sociais, o saber usar, né, a rede social, produzir conteúdo. É um vendedor que está sempre estudando, se reciclando, e também com as soft skills, que são as competências comportamentais, né? Então ele é criativo, porque hoje o mundo está, né, cheio de vendedor commodity, que é sempre aquele discurso modorrento, né? E que esse cliente 4.0, esse cliente o milênio, ele não quer mais, não tem mais paciência para ouvir mais do mesmo. Ele quer ter um vendedor que tenha um poder de convencimento, de persuasão, não é manipulação, é persuasão, né? E que convença, né? E não quer ouvir mais do mesmo. Então esse vendedor tem que chegar lá e ser um cara que agregue no processo de vendas. Porque hoje, esse cliente, antes de falar com o vendedor, ele já percorreu 70% da jornada de compra. Então ele pesquisou muito sobre a empresa, o produto. Quando ele vai falar com o vendedor, ele quer que realmente o vendedor agregue no processo. Então é um cara que tem esse perfil consultivo, ele é um especialista, ele é visto como um especialista, né? É aquele cara que domina aquele assunto. É um cara criativo, né? Que tem essa criatividade de ter um discurso diferenciado, inovador, e é um cara que é sincero também. No passado, o vendedor tinha aquela fama, né, de ser muito malandro, de querer vender, empurrar a qualquer custo o produto, né? Eu tinha um chefe no passado que falava: olha, vendeu, vende, sai fora e pula fora para o cliente não desistir, né? Hoje em dia isso não funciona mais. Senão você vai fazer só uma venda e não vai vender mais. Então, ele é sincero. Se o teu produto ou a sua solução não tem uma característica, ele não espera o cliente comprar e fala depois. Ele já avisa antes, né? Então, ele no fim das contas, ele alia humanização com tecnologia. Esse é o vendedor 4.0. Agora, pensando um pouquinho mais, vamos supor, eu, Júlio, agora eu tenho 33 anos, mas supondo que eu tenho 45, 50, não sou um nativo digital, como que eu faço para me transformar num vendedor 4.0? Por qual caminho que eu tenho que seguir? Primeiro ponto é o seguinte: é você entender que as coisas estão mudando, que você precisa se reciclar. Hoje em dia, na era da internet, nunca foi tão fácil o acesso à informação. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo um podcast maravilhoso como esse, né, que você vai depois divulgar nas redes sociais, no seu canal no YouTube. Então, um podcast como esse, um vendedor que já tem que assiste um podcast como esse, ele tem a condição de aprender bastante. Lendo livros, aprendendo com outros vendedores. Hoje, eu gosto muito de cursos muito rápidos que existem aí, né? É sempre bom estudar. Eu fiz vários cursos no passado, cursos mais longos, mas eu acho que hoje, como as coisas mudam muito rápido, fazer cursos mais rápidos, cursos que tem aí plataformas que você pode fazer, ouvir podcasts, ouvir uma série de ferramentas para você aprender. E, Júlio, ter coragem, humildade para poder entrar, mexer. Você só vai aprender a hora que você se expor, né? Então, eu que também buscando aí, de repente, hoje se fala muito em mentores, mentoria,
aprender com quem chegou lá, às vezes, com quem já está fazendo isso. Então, tem várias formas e nunca foi tão fácil, né? É uma área, uma era desafiadora para os vendedores, também cheia de oportunidades, né? De aprendizado e de se posicionar de uma forma diferente. Você fez eu lembrar de dois pontos bem interessantes. O primeiro deles foi que recentemente eu estava querendo aprender sobre um novo tópico e você mesmo falou, né? O chat GPT tá aí, basta a gente saber como usar ele. E eu fui nele e eu perguntei para ele, ó, eu quero aprender sobre determinado tópico. O que você acha mais importante eu saber primeiro sobre esse tópico? Dele, pá. Eu falei para ele de novo, você pode organizar para mim uma listinha de estudos? Pá. Tá, agora você pode me ensinar sobre o primeiro tópico? Pá. E eu fui, de uma forma bem conversacional, aprendendo. Então acho que esse é um ponto. Então a tecnologia está aí, basta a gente saber como usar ela, né? E o segundo tópico que você falou que acho que é muito importante, que é uma forma muito de acelerar o aprendizado, é você criar uma rede de networking qualificado, com bons mentores, com gente que você se espelha, que você vê que... E a gente às vezes fica muito receoso e achando, putz, essa pessoa nunca vai dar bola para mim. E às vezes não, às vezes você conecta com a pessoa, manda uma mensagem no LinkedIn e fala, ó, fulano, eu tô querendo estudar sobre o tópico XYZ, eu vejo você como uma referência no assunto, será que a gente não pode marcar meia horinha, bater um papo para você me guiar mais ou menos por onde que eu tenho que seguir e tal? Então, acho que criar essa rede de networking qualificado também é super rica, né, Rodrigo? Com certeza, Júlio. E às vezes, mesmo você pode ter mentores na própria empresa, né? Então, às vezes, o seu gestor, ou então, de repente, um outro vendedor que está saindo bem, aprender com ele, né? O que ele está fazendo que está certo. Então, quando eu falei do tema coragem de se expor, ter iniciativa, sabe? De querer aprender. Então, assim, eu costumo dizer que acabou o comodismo, né? Eu me formei há 30 anos atrás, vai fazer agora 94, e tudo que eu aprendi lá na faculdade de engenharia, depois eu fiz MBA em marketing na ESPM, enfim, tudo que eu aprendi eu não uso mais hoje, quase. Depois eu fiz curso na GV. Então, nos últimos 5 anos, né, eu tirei um sabático uns anos atrás, porque nesses anos e nesse sabático, eu pedi demissão na época, eu era diretor comercial de uma multinacional, excelente multinacional, mas eu parei um pouco e fui atrás de me envolver com startups, as indtechs da indústria 4.0, fui fazer vários cursos rápidos, li vários livros. Então, se eu conseguir mudar o meu mindset, eu era um dinossauro. Há 5 anos, 6 anos atrás, 7 anos, eu estava obsoleto. E aí eu abri minha mente. Então, se eu, que sou geração X, né, conseguir, eu acho que todo mundo pode, né? Então, é ter a coragem, ter... Claro, não precisa tirar um sabático, que nem eu fiz, mas é possível você estudar, né, ler livros durante a noite, no fim de semana, não toda noite, mas é possível. Dá para conciliar. E é necessário, né? Agora a gente falou do vendedor 4.0. E onde que entra o papel da liderança nova nesse novo modelo comercial, para gerenciar esse novo perfil e essa maré da indústria 4.0 e vendas 4.0? Total, né? O líder 4.0, ele é o exemplo. Então, quando a gente fala assim, eu faço algumas palestras de indústria 4.0 para as empresas, e o grande problema de implementar no Brasil, e enfim, eu estava na Alemanha agora, a mesma coisa na Alemanha, por incrível que pareça, é a cultura. Então você só muda a cultura se você tem um líder, né, um gestor de vendas, no caso da indústria 4.0, um CEO que acredita nisso, e ele vai ser o sponsor, né, ele vai trazer isso. E a mesma coisa, na minha opinião, fazendo analogia para vendas, vale para o líder de vendas. Então esse líder 4.0, ele é um líder que ele lidera pelo exemplo, ele conhece as tendências, né, o que está acontecendo de mais importante na área de vendas, quais são as novas tecnologias, né, e ele traz isso, ele é o cara que vai implementar e ajudar a ser o sponsor a implementar isso na empresa. Então, se você tem um novo CRM, tem uma nova plataforma de prospecção, né, ele é o cara que
Então, não adianta você pedir para o seu vendedor fazer um post no LinkedIn, ó, se você não faz, né? Na minha opinião. Então, eu até discuti isso um tempo atrás, debati isso numa palestra que eu fiz, depois eu dei uma mentoria para o time, e eu falei para a gestora, olha, você, para que eles façam, o teu time faça a publicação, post, eu posso fazer a mentoria com eles, mostrar o caminho, mas você, enquanto líder, também tem que fazer, para você dar o exemplo. Então, você cobrar só para fazer. Esse novo líder 4.0 moderno é um líder que também dá oportunidades e dá uma, eu costumo dizer, dá uma segurança psicológica para o time de vendas, para o time errar, porque se você vai criar, trazer novas oportunidades, trazer novos, falar, você tem que ter a chance de errar também. Nós somos criados numa cultura que a gente não pode errar. Claro, o erro, né, não persistir no erro e erros que né, simples, vamos dizer assim, né? Mas você tem que ter, e o líder que passa essa segurança psicológica. Então, e esse é um líder vulnerável, né? Ele admite suas fraquezas, as suas falhas, ele pede ajuda, né? Hoje a gente fala muito sobre cooperação. Então, ele dá as diretrizes, mas ele também é humano e ele mostra as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e pede também o apoio para a equipe, né? Então, eu acho que esse é o papel e aquele cara que lidera pelo exemplo. A gente tem visto também sobre a importância de tomada de decisão baseada em dados também, né? Não só pela intuição, né? Sempre foi assim, sempre funcionou assim. E eu acho que esse mindset, né? Essa mentalidade aberta à inovação, né? E aberta a abraçar novas ideias, né? Excelente ponto. Eu costumo dizer, Júlio, que acabou a era do achismo, né? Uhum. Então, hoje, você trouxe um ponto importantíssimo. Esse líder é um líder que se baseia, né, em dados, né? Não mais em intuição, que você falou, não, sempre foi assim, é minha intuição, né? Não. Hoje, esse líder moderno de vendas é aquele cara que toma decisão baseada em fatos, né? E através de dados. Super importante. Quebra aquela expectativa do vendedor malandro, né? Que é uma coisa bem antiga, né? Que o vendedor ele tem aquela malandragem, ele sabe falar com o cliente. Não necessariamente você precisa da lábia para ser vendedor hoje. Exatamente. E aí, com os dados, né? Até quando eu toco nesse ponto, quando eu falo do CRM, você consegue saber quem que é o vendedor, o pessimista, ou quem que é o otimista, né? Porque consegue chegar na base dos dados que ele traz ali, das oportunidades, no pipeline, né? Então, sobre dados, fatos, não há argumentos, né? Às vezes a gente está apresentando a Agendor aqui, eu dando como exemplo, ó, pela quantidade de atividades você consegue saber se o seu vendedor brigou com a mulher na semana. Porque se nas últimas semanas ele teve uma quantidade X de ligação e essa semana ele está com menos ligações, é sinal que aconteceu alguma coisa em casa. E a galera não para perceber que os dados dão até essas informações. Boa, Tem boa. Um outro ponto que o Rodrigo ele até comentou que conecta muito com isso, que é a empatia e a inteligência emocional que o líder precisa desenvolver para conseguir captar esse tipo de nuance na operação e no time dele, para conseguir também adaptar a sua gestão, né? Porque às vezes o profissional ele tem fases, né? Então, e assim, de novo, né? E esse líder, ele sabe, né, como tratar cada um. Você não pode ser uma liderança, você tem a equipe aí, cada um age de uma forma. Claro, você coloca as expectativas, o que se espera de cada um deles, mas a sua gestão tem que ser uma gestão personalizada, né, para cada um deles, né? Então, colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E essa questão da fraqueza, ela humaniza o líder, né? Então, eu costumo dizer, algumas palestras que eu faço e falo sobre o LinkedIn, que quando você faz um post, muitas pessoas no LinkedIn fazem post só falando de casos de sucesso, bateu meta, vitórias, legal, faz parte. Mas também é importante você colocar erros que você cometeu, insucesso e lições aprendidas. Porque todo mundo comete erro, todo mundo tem insucesso. Eu, na minha carreira, tive vários insucessos. E a hora que você traz isso, expõe isso de uma forma profissional, madura, e coloca quais são os pontos que o que você aprendeu, né? Isso aí humaniza o líder, né? E tem um potencial de engajamento muito grande, sabe? Então isso aí é um outro que eu vejo super importante. Agora, Rodrigo, pegando a linha da indústria 4.0,
Você tem algum case, algum exemplo prático de como que essa onda da indústria 4.0 moldou a operação comercial de uma empresa que você conhece? Você pode compartilhar com a gente? Apesar de ser uma onda, ela é muito forte em grandes empresas, né? Mas as pequenas e médias empresas ela ainda está engatinhando por causa da questão da cultura. Muitos têm ainda, eu falo isso nas minhas palestras, receios, né? Medos de colocar, de mexer com tecnologia nas manufaturas. Eu tenho uma palestra que se chama Desmistificando a Indústria 4.0, que eu falo que hoje ela já é acessível, as ferramentas, as tecnologias da indústria 4.0 é acessível, está acessível também para as pequenas e médias empresas, né? Então, eu diria que é um caminho que a gente está percorrendo ainda para trazer para essas indústrias. Isso é muito real que você falou, né? Eu acho que está muito mais presente em grandes empresas, grandes indústrias, do que em pequenas indústrias, né? Ainda mais quando a gente fala da adoção de novas tecnologias como robotização, automação, big data, inteligência artificial, né? Modelos 3D e etc. Mas a tecnologia ela é acessível. Hoje você pode começar pequeno, né? Uhum. Começando com uma parte de sensores, IoT, colocando esses dispositivos no chão de fábrica, né? A hora que você coloca esses sensores, caiu muito o custo desses sensores. O que antigamente era isso só para grandes empresas, hoje eu trabalhei com algumas startups recentemente de indústria 4.0, esses sensores baratearam muito. Então é possível hoje você colocar um sensor, colocar esse IoT, trazer esses dados para a nuvem, né? E aí plataformas de IA, machine learning, né? Tomar decisões aí para ver o seu processo, otimização de processos, ver se uma máquina vai parar ou não, se vai trocar um equipamento, se vai falhar ou não. E isso é perfeitamente possível também para as pequenas e médias empresas. A gente vê as grandes falando sobre metaverso industrial, sobre gêmeos digitais, mas hoje muitas aplicações estão hoje acessíveis também para as pequenas e médias empresas. É uma questão fundamentalmente de conhecer as ferramentas, as tecnologias, e uma questão cultural. Isso daí é muito verdade também, né? Porque o custo de adesão de novas tecnologias caiu drasticamente, né? A tecnologia ela vem se democratizando uma velocidade bem alta, né? Então, eu estava até lendo um estudo sobre como que essas novas tecnologias da indústria 4.0 tem afetado a operação comercial de algumas empresas. E isso que você falou sobre sensores estava presente nesse estudo de como a alocação de sensores nas os vários nós da cadeia, tanto produtiva quanto a parte do consumo, então do cliente. Então, sensores para identificar diminuição no estoque, já alerta a fábrica para começar a produção, já alerta o vendedor para entrar em contato com o cliente. Então, tudo isso, essa informatização, né? Então, sensores que é a internet das coisas, né? Então, todos esses componentes interconectados, conectados à nuvem e se conversando entre si, e a automação dessas comunicações e desses processos que envolvem tanto máquinas quanto pessoas. Então, bem interessante, né? E só você perguntou do case aí, acho que eu vou resgatar o seguinte, acho que é um ponto importante aqui. Da área que eu venho, que seu pai tem também, que é a área industrial, as vendas B2B industriais, é uma área mais conservadora. Então, eu diria que essa, mesmo na área de vendas, é mais tradicional. Os ciclos longos, você tem aí aqueles... você não tem ainda muitos SDRs, BDRs, os closers, máquina de vendas. Quando você fala esses termos, nas indústrias grandes, maiores, ainda é algo que está engatinhando. Diferentemente, startups ou de empresas de tecnologia, que têm assim, modelos de software as a service, escalabilidade. Então, por essas empresas trabalharem muito com máquinas, com equipamentos, com bens de capital, é possível realmente adaptar nesse modelo, né, e usar, mas eles ainda estão num processo ainda de conhecimento e adaptação, vamos dizer assim, né? Quando você fala aí, a gente fala de máquina de vendas, de novas formas, estruturas de vendas, né, com a prospecção, com os closers, com customer success, isso já está muito difundido pelas startups
e pela tecnologia. Boa. Agora a última pergunta da nossa primeira sessão do podcast, que é: como que a análise de dados e inteligência artificial podem auxiliar os vendedores no processo de vendas B2B? Você falou aí, né, o Felipe, vocês comentaram sobre a questão de acabou a intuição, né? É tomar decisões baseadas em dados, né? Eu costumo dizer que no processo, usando os dados e a IA, é a questão de conhecer melhor o cliente, né? Então, entender no funil de vendas do profissional de vendas, do vendedor, ele entender em que parte do funil está esse cliente. A hora que você usa essas ferramentas, né, um BI, IA, Big Data, todos os clientes deixam chamados rastros digitais, né? Se você tem aí as ferramentas de marketing digital, você consegue saber em que site que ele entrou, em que parte do site, quanto tempo ele ficou, até numa proposta que você enviou, em quanto tempo ele ficou naquela parte do preço, ou na parte da descrição técnica. Então, tudo isso com base em ferramentas cloud, IA, e aí você consegue ajudar a entender qual que é a chance daquele cliente comprar de você, em que parte do funil que ele está, qual que é a propensão daquele cliente comprar, qual que é a chance daquele cliente fazer uma recompra, tudo com base, né, em dados, machine learning e IA. Então, ajuda você a fazer um forecast mais assertivo, fazer uma previsão de vendas e até usando isso, você consegue reduzir o ciclo de compra do cliente. Porque ou de venda, né, só venda, porque você tem tanta informação, né, tem tanto conhecimento que você consegue ser mais assertivo. Então, eu diria que essas ferramentas ajudam o vendedor a ter mais eficiência e mais assertividade, né, em conhecer o cliente, conhecer em que parte do processo, da jornada ele está, e aí ser mais assertivo para oferecer aquele conteúdo, né, ver se é o momento certo de nutrir, ou fazer uma proposta, mandar um e-book. Então, tudo isso é com base nas ferramentas, né? Enfim, ganho de eficiência e de produtividade. E falando sobre inteligência artificial, eu acho que com a democratização, digamos assim, da inteligência artificial com o ChatGPT, também ajuda muito na personalização em escala, também da abordagem comercial, né? Então, já ouvi falar de ferramentas que elas acessam, por exemplo, uma página de LinkedIn automaticamente do cliente, elas entendem qual que é o perfil daquela empresa, entendem o profissional daquela empresa e moldam uma abordagem mais personalizada, né, e não só, mas isso em escala também. Elaboração de mensagens, entendimento do perfil do cliente, entendimento também das necessidades, né, uma previsibilidade das necessidades com base no perfil. Tem muita coisa de fato, né, e acho que não só esse lado de geração, a parte generativa de geração de texto para abordagem, mas será que a inteligência artificial ela não é capaz de interpretar uma ligação que eu fiz para o cliente e avaliar como que foi a minha abordagem comercial? E ela é capaz, né? Então, a gente, aqui no Agendor, a gente tem essa funcionalidade que a gente lançou, que é o VoIP com inteligência artificial, que você, quando liga, né, ela transcreve e sumariza os principais tópicos abordados na ligação, mas isso é só a pontinha do iceberg, né? Será que ela não é capaz de entender o tom de voz do cliente e já dar o feedback para o vendedor falando, com base no tom de voz, com base no que o cliente falou, esse é o perfil do cliente, essas são as necessidades, essa é a expectativa dele. Talvez você possa alinhar a sua abordagem ou direcionar a sua abordagem por esse caminho aqui, que pode ser mais eficiente. Né? Não, sem dúvida. E isso casa com o que nós falamos no começo aqui, né, nas tendências, né, em vendas para esse ano, né, que é a questão da personalização, a questão da IA generativa, a questão da automação de vendas, a IA, enfim, são tendências que realmente qualquer profissional de vendas, qualquer líder, qualquer empresa hoje moderna precisa trazer para sua área comercial. Então não dá mais para você deixar de usar essas ferramentas no seu dia a dia, né? Então, quanto mais você conhecer o cliente, mais você tiver informação, mais chance você tem de ter sucesso na sua venda
e principalmente oferecer aquilo que ele realmente precisa, né, Júlio? Show de bola. Pô, show de bola, Rodrigo. Eu acho que a gente abordou bastante esse tema de indústria 4.0, mas agora a gente vai partir para a segunda sessão do nosso podcast, onde que a gente vai falar da parte mais humana por trás do que a gente conversou até agora, a parte mais humana do Rodrigo, né, o que está no dia a dia das vendas, a realidade, né, então os causos, aquilo que normalmente não é contado. Felipe Soler, é com você, vamos lá. Rodrigão, eu tava prestando atenção no comecinho, né, quando você tava se apresentando ali, e você meio que deu uma introduzida na primeira pergunta dessa parte de fora do forecast, né, que é, não existe faculdade de venda, né, como você começou a ser vendedor, sempre é assim que a gente começa o papo aqui quando a gente entra nessa parte. Você comentou que a sua primeira experiência ali foi como estagiário, né, então eu queria dar um zoom nessa parte aí, entender se tem alguma história de estagiário para contar, todo mundo já foi estagiário em algum momento, sempre tem alguma coisa engraçada para contar, me explica do seu começo, cara, quando você chegou e tudo era mato, você não sabia de nada ali sobre vendas ainda. Primeiro, só para lembrar que como é que eu parei na engenharia de vendas, né? Eu fui fazer engenharia. Meu pai, ele era militar, oficial da PM aqui de São Paulo, e eu queria ser militar, estudei em escola militar. E eu terminei o colégio, prestei 2 vezes a Academia do Barro Branco. Como é que funcionava lá, né? Você fazia a prova, como é na USP, assim, os testes, depois a segunda fase você tinha teste físico, teste exame médico, e eu passei tudo. E 2 vezes tinha um tal de teste lá de psicotécnico. O famoso psicotécnico. Psicotécnico, aquele que você faz lá, mas o psicotécnico da polícia lá, enfim. E as 2 vezes deu que eu não tinha aptidão. Eu fiquei muito chateado, falei, não é possível, né? Enfim, primeira vez eu passei, fiquei no psicotécnico, não, vou tentar de novo. Aí fiz, passei em tudo e fiquei no psicotécnico. Falei, não, chega, vou fazer engenharia porque eu ia bem em exatas, gostava, né? E passado aí 30 anos, eu falei, realmente o psicotécnico lá estava certo, eu não tinha aptidão para ser militar mesmo, tô feliz. E aí, cara, foi meio casual. Eu comecei a fazer o estágio no último ano de faculdade da FEI, numa empresa multinacional francesa na área de engenharia, que é a Schneider, excelente empresa. E aí, 1994, é isso? Não, foi em 94, 30 anos. 30 anos. E aí, eu estava acabando o estágio, não tinha a garantia de ser efetivado. E aí surgiram 5 vagas para... Já era trainee, tá? Na Rockwell Automation. Na época era uma lembrada aí. E aí eu me candidatei e, enfim, entrei. Né? E era uma vaga de vendas internas para prestar suporte para os vendedores externos na época. Aprendi pra caramba. Na faculdade mesmo, eu fiz lá, mas eu não era um cara que ficava no laboratório, sabe? Eu fazia o laboratório, as aulas de laboratório lá, mas eu gostava sempre da parte de, né? E aí me identifiquei com vendas, né? E aí depois eu fui para os Estados Unidos, tinha um programa da Rockwell lá, de formação de vendedores nos Estados Unidos, lá em Milwaukee, Wisconsin. Fiquei lá 7 meses e voltei para vendas externas e nunca mais saí. Então eu acabei E um ponto que eu acho importante, eu sempre achei, erroneamente, um erro meu, que vendas era dom, né? E, não, o cara tem que se articular, não pode ter vergonha. Hoje, mais do que nunca, com tudo que nós falamos aqui até agora, eu acho que vendas é uma ciência. Qualquer um pode vender. A pessoa que tiver vontade, quiser... Hoje em dia, vendas é uma disciplina, uma ciência, e que pode ser aprendida. Né? Não é mais dom. Eu mudei meu pensamento. As características ajudam ali, né? Se a pessoa é mais inibida, sabe falar melhor em público, ajuda ela. Mas até que no Agendor, né? A gente tem vendedores com... Eu, por exemplo, tenho uma característica de ser mais comunicador. E a gente tem o Gui, que é um vendedor bem sério, né? Bem centrado. E, cara, ele tem resultados comerciais ótimos sendo um cara com uma característica totalmente diferente. Sim, sim. Então, assim, também tive vários vendedores que eram mais calados, que convenciam pela parte técnica, né, pela autoridade, né? Então, acho que e de novo, repito, hoje em dia, com a mudança das vendas, né, é uma disciplina, não, vender uma arte. Não, eu acho que é uma ciência mesmo. Legal. Você tinha falado sobre a indústria 4.0, o vendedor 4.0, o líder, mas esquece disso aí, eu não quero mais saber disso aí, eu quero saber quando você acabou o último compromisso do dia, você desliga o monitor,
quais são os hábitos do Rodrigo, cara? O Rodrigo, ele lê, o Rodrigo vai na academia, o Rodrigo joga futebol de quarta. Quais são os hábitos interessantes que você tem fora da rotina como um influenciador e como consultor de vendas? Sim, sim. Bom, eu gosto muito sou palmeirense de futebol, né? Então eu gosto muito de acompanhar o Palmeiras, assistir programas de esporte. Eu sou sócio avante lá do Palmeiras, então eu gosto muito de ir no Allianz. Então quem me acompanha aí nas redes sociais vê que às vezes eu faço lá no Instagram, publico lá, eu lá no Allianz, falando do Palmeiras. Nos últimos tempos, né, a gente tem sido bastante feliz aí nos campeonatos. Eu estava um tempo parado aí com os exercícios físicos, voltei inclusive esse ano a fazer academia, né? Eu estava caminhando bastante antes. 2024 ou 2023? Não. Você sabe que até 2023, cara, até março, abril, eu estava fazendo caminhada todo dia, caminhava 8 quilômetros, 10. Eu moro aqui na Zona Norte, ia até o Horto. Aí as coisas começaram a surgir uma série de demandas aí, e isso é uma desculpa, né? Porque você sempre tem que buscar, né? Se você quer, você acha tempo, né? E aí eu falei, não, cara, é uma saúde, né? Super importante, tem que fazer. E aí eu coloquei esse ano a meta, já voltei de viagem, me matriculei e comecei já esse ano a fazer academia, né? A fazer musculação. Então, eu também sou um cara que gosto muito de música. Eu não toco nada, mas eu gosto de ouvir muita música. Eu gosto muito do YouTube, assim, músicas mais antigas, né? Sou um cara bem eclético. Rock, música popular brasileira. Gosto muito do Roberto Carlos, as músicas antigas do Roberto Carlos. Então, assim, ouço muita música, sabe? Então, assim, e gosto de sair com a família para jantar, para almoçar. Legal, eu vou puxar uma no improviso, que o Júlio vai lembrar das antigas do Agenda. Uma pergunta que vai sair já que você falou de música. Ó. Se você não talvez você não tenha tempo para responder rápido, mas você pode pensar enquanto a gente está conversando. Se você pudesse ouvir somente uma música o resto da sua vida, se fosse abrir o Spotify e só tivesse uma música, que música você ia ouvir, Rodrigo? Ixi, são tantas músicas, cara. Mas assim, essa é difícil, hein? Eu lembrei, Soler. Mas assim, eu tenho uma música que eu gosto bastante, que é uma música. Tem um grupo que eu gosto muito, é um dos meus preferidos. Não sei se vocês conhecem, é do tempo de vocês, que é o Supertramp. Supertramp. É uma banda dos anos 70, é uma banda inglesa de rock progressivo, fez muito sucesso. E eles têm uma música que é até uma balada, que eu adoro, que é My Kind of Lady, meu tipo de garoto. Qual é o nome? My Kind of Lady. Aí, produtor, vamos colocar essa música aí, hein? E assim, eu tô apaixonado nessa música, né? É uma música que eu ouço assim há anos e eu não canso de ouvir, né? Tô sempre escutando. Sabe quando você põe aquela música, tá sempre ouvindo? Então é My Kind of Lady do Supertramp. Então essa música, sei lá, essa tá na cabeça já aqui pra te responder. Não esperava a pergunta, mas eu te respondi já. Já que você falou de música, porque eu tô no Agenda desde 2018, né? E quando a gente. Hoje no remoto a gente não faz tanto isso, né? Mas quando a gente tava no presencial, eu tinha a cultura de tempos em tempos fazer uma playlist baseada numa ideia que saía na minha cabeça. Mas não, é uma pergunta boa até pra entrar em quase todo episódio aqui do Fora do Forecast. Vai virar trilha, já a trilha tá rolando aí, né? Dá pra fazer a playlist. Eu conheço por causa do meu pai, cara. Meu pai ouvia muito Supertramp. Tem até o baterista do Supertramp, que era conhecido como um dos melhores bateristas de todos os tempos. Até esqueci o nome dele agora. É muito, muito bacana, cara. Eu gosto bastante. Legal, pô. Saímos um pouquinho da ideia corporativa aqui, mas foi um hiato legal. Mas vamos falar um pouquinho desde 2018 que você teve esse período sabático, que você virou um consultor, né, e focou mais nessa parte, saindo da CLT, né, saindo daquele modelo mais corporativo. A gente sempre ouve histórias, né, de consultores ou até de vendedores ou gestores que tiveram que fazer um treinamento, ou tiveram que fazer uma palestra, e, cara, quando chegou o lugar não era tão estruturado, cara, é um lugar meio difícil. Você tem algum relato nesse sentido, Rodrigo? Cara, até hoje, eu tive a felicidade de pegar, até acho que pelo histórico aí, de ser convidado para fazer palestras em grandes empresas e empresas legais. Mas eu fiz uma palestra, acho que talvez um lugar inusitado que eu lembro, né? Foi uma palestra que eu fiz dentro do chão de fábrica. Mas assim, normalmente a gente faz palestra num auditório, né? Num lugar mais com menos barulho, né? Foi um evento
eu não vou aqui citar o nome, enfim, mas um evento de uma empresa empresa alemã, no ABC, e eu fui convidado para palestrar, né, nesse evento. E quando eu cheguei lá, assim, no meio mesmo da fábrica, eles montaram umas cadeiras ali, colocaram, e assim, uma barulheira, rapaz. E sabe, aquele barulho das máquinas, né? E eu, enfim, não entendi muito bem por que eles escolheram aquele lugar, né, no meio daquele barulho da fábrica, e não tinha microfone, assim, sabe? Então era um lugar mais difícil de se ouvir, de falar, então eu tive que suar bastante ali para fazer o pessoal me ouvir. Então acho que esse foi numa fábrica, mas no próprio chão de fábrica, a palestra com a plateia lá dentro do chão de fábrica. Legal, legal. Quando eu adoro, né? Eu sou um cara que vim do chão de fábrica, trabalho anos na indústria, adoro, né? E visitar, não que eu tenha, mas visitando cliente, mas acho que ali era um lugar um pouco diferente para fazer uma palestra, né? Mas enfim, foi uma experiência. Sobre chão de fábrica, né? Como o meu pai, ele também trabalhou, hoje ele é aposentado, ele trabalhou durante muitos anos nesse segmento também. Era muito legal que a gente voltava para jantar em casa, eu com, sei lá, meus 14, 15, 16 anos ainda, eu estava estudando inicialmente sobre web design no começo, e ele contava as várias histórias, assim, tipo, dele visitava, aí ele contava dos IHMs, das máquinas extrusoras de plástico, não sei o que, como é que funcionava, e era muito legal, assim, que ele contava na prática como que funcionava o processo industrial, né, de produção, e era bem legal. Acho que isso me empolgou assim também em ter um olhar assim, gostar desse segmento também, né? Só compartilhando um case meu aí também, né? Legal, bacana. Todo mundo tem uma passagem, né? Eu demorei um tempo para entrar na faculdade, que eu fiz publicidade e propaganda, então antes eu tinha que trabalhar em alguma coisa. E eu fui auxiliar de PCP, que era numa indústria aqui, e aí eu visitava o show da fábrica, né? Só que pensa, hoje eu tô com 30 anos, né? Dei uma engordadinha, cresceu barba, mas pensa, 12 anos atrás eu devia pesar uns 60 quilos, com quase 1,90 m, loiro, e eu ficava no meio da fábrica lá, e sabe como que é peão, né? Um monte de peão e piada, e brincadeira. Eu lembro que eu trabalhei quase um ano numa fábrica, cara, e é uma vibe totalmente diferente do corporativo que a gente ficou acostumado, né? Sim. Não, e, cara, pegando o gancho, eu sou apaixonado, cara, pela automação industrial, sabe? Esse negócio de máquinas, equipamentos e vendas industriais, né? Então eu gosto bastante mesmo, uma coisa que está no meu sangue, sabe? Foi apaixonante. Legal. Você tinha puxando o gancho desse início de conversa, né? Que eu tinha falado, pô, você ficou um tempo sabático ali, né? Um tempo que você precisou de um hiato na carreira. Quando você virou e parou e falou, cara, eu preciso voltar pro mercado. Tipo, qual foi o desafio, cara? O que você sentiu que precisava melhorar? O que aconteceu para você voltar agora pro mercado como um cara renomado? Cara, como eu falei, eu fiquei muitos anos, antes de tirar esse sabático, muitos anos sem estudar. Porque eu fiquei preso nas empresas, fiquei preso em viagens, sabe? Fiquei mais de 10, 12 anos sem fazer um curso. Incrível. E aí eu tive que pedir demissão na época, não foi nem um negócio que foi programado, foi uma questão pessoal que eu tive na família, um problema pessoal, e eu precisei pedir demissão, né? A empresa era muito boa, inclusive, que eu trabalhava na época. E aí eu aproveitei para acertar aqui o que estava acontecendo em casa, questão de saúde na família, e depois eu resolvi tirar esse tempo para estudar. Eu nem sabia se eu ia voltar de fato para o mundo corporativo, eu tinha até ideias de empreender, hoje eu estou empreendendo, né? Mas na época eu não tinha nem essa ideia de empreender, eu fui fazer até um Empretec, que é aquele curso do Sebrae, enfim, e aí eu sempre gostei de escrever no LinkedIn, comecei a escrever no LinkedIn, falar sobre as minhas experiências, e aí eu tive um convite para voltar, né? E eu voltei antes de sair definitivamente, voltei para uma empresa e como diretor comercial. Eu diria que o grande desafio na época foi realmente aquilo que eu estava aprendendo, que eu tinha aprendido no sabático, curso que eu estava fazendo, implementar numa empresa conservadora, né? Eu tinha na época uma chefe muito boa e tal, mas ela não tinha cabeça aberta para implementar essas novas tecnologias, esses processos. Ela não dava muita atenção para isso. Não ela, mas acho que é também a própria empresa, né? Então acho que a grande dificuldade foi realmente me readaptar para aquele momento daquela empresa
e depois veio a pandemia, né? Eu voltei em 2019, em abril de 2019, depois de um ano, né? Março, fevereiro, veio a pandemia. E aí tudo mudou, né? Aí muitas empresas tiveram que, de forma forçada, né, buscar alternativas que não estavam buscando. Muitos projetos que estavam em laboratório tiveram que ir para ser implementados, né, vamos dizer assim. Mas foi esse choque cultural, cara, de estar estudando, vendo coisas novas, com startups, e de repente voltar para um mundo muito conservador e que não estava ainda preparado. Legal. Você fala com tranquilidade, você tinha até comentado, né, que no universo corporativo, no LinkedIn, todo mundo só quer falar das coisas boas, né? Poxa, olha, minha empresa bateu a meta, olha que legal, contratamos mais 20 pessoas dentro desse ano. Você fala com tranquilidade sobre, poxa, olha, eu estava estagnado, eu não estava estudando. E tem até uma certa dificuldade do pessoal conseguir falar sobre a vulnerabilidade, né? Sobre coisas que a gente podia melhorar. Pode ser até exatamente sobre esse recorte, né, de migrar ali do corporativo para empreender. Mas, cara, que características suas você acha que você evoluiu? Por exemplo, até puxa um gancho na próxima pergunta que eu queria fazer, né? Pô, se você voltasse no tempo ali, falasse com o Rodrigo de 1994, cara, que coisas você falaria para o Rodrigo melhorar nesse caminho até chegar hoje? Olha, com certeza, cara, eu falaria Eu sempre fui um cara muito ansioso, realmente. Ainda sou. E a ansiedade, ela tem dois aspectos, um bom e um não tão bom. O bom é que o ansioso sempre faz acontecer. Ele sempre faz, ele nunca vai procrastinar, ele vai sempre, com ele ansioso, ele vai entregar, ele vai fazer acontecer. Só que o outro lado não tão bom é que se ele pode atropelar as coisas, perder oportunidades. E eu, por muita ansiedade, maturidade, eu tomei decisões na carreira que eu poderia esperar um pouco mais. Então eu acho que lá atrás, né, eu não é nem só com 18 anos, até um pouco mais experiente, né, eu tomei algumas decisões, claro, que me trouxeram até aqui, né, enfim, sem nenhum problema, aquilo que eu sou hoje, tenho muito orgulho da carreira que eu conquistei, mas se eu tivesse sido menos ansioso, menos imediatista, eu acho que poderia ter colhido outros resultados, vamos dizer assim, em alguns pontos da carreira, sabe? E como é que a gente faz para tratar isso, né? Eu procurei, acho que fiz alguns anos de terapia para ajudar, meditação, a questão da atividade física ajuda muito você a controlar a ansiedade, né? Então, é algo que é inerente à minha personalidade, né? Porque eu nasci assim, e se você não controlar, ela pode atrapalhar. Então eu falaria para o Rodrigo, olha, calma, que seja menos ansioso, dê tempo ao tempo, não seja tão imediatista, né? Não queira pular etapas, né? Que você vai chegar lá. Legal. Rodrigo, e esse é o mal do milênio, né? A ansiedade. E rede social, ela foi projetada para capturar nossa atenção e fazer com que cada vez mais a gente fique nela. Então, lógico, a rede social tem a parte positiva do social selling, por exemplo, de você engajar com outras pessoas que não estão fisicamente ao seu redor. E existe também aquela fala que o digital ele aproxima quem está distante, só que distancia quem está próximo, né? Então, tem esse lado, assim, do lado positivo, né, do social selling, de conexão com mais pessoas, né, em comunidades, etc. Mas também, essas redes sociais, elas são desenhadas para a gente ficar o máximo de tempo possível nelas. Rede social é baseada numa economia de atenção, né? Então, elas vendem a atenção do consumidor para as marcas que querem divulgar na rede social. Então, quanto mais tempo o consumidor ele ficar na rede social, mais a plataforma lucra. Então, as plataformas elas estão beneficiando produtores de conteúdo que criam conteúdo nativo, que não tiram aquele leitor, digamos assim, da plataforma para um site externo, porque se o leitor ele está aqui no LinkedIn, ele está aqui no TikTok, ele clica, ele vai para um link externo, a plataforma em si perde, né? Ela perde a atenção que ela remunera. E isso, existe estudos, né, sobre a variabilidade de recompensa, né?
E até por isso que o que vicia em rede social, existe um documentário no Netflix, que agora eu não lembro o nome, se você lembrar, Soler, me lembra, que conta a história dos criadores dessas redes sociais e do feed, por exemplo, do feed do Facebook, do Instagram, etc. Não é a rede? É a rede, não é a rede, se eu não me engano, é do Facebook, que conta a história do Facebook. Mas Dilema das Redes, não é? Dilema das Redes? Tá. Super bom. E existe toda essa variabilidade do conteúdo que é apresentado, porque se você abrisse, existe um estudo sobre isso que foi feito com ratinhos antigamente, que assim, pegaram 2 grupos de ratos, né? Particularmente eu não gosto de estudos ou pesquisas envolvendo animais, mas no passado isso daí acontecia. E ainda acontece muito, né, infelizmente, em empresas de cosméticos e tal, mas para esse lado da ciência do comportamento, né? E com um grupo, o que eles fizeram? Com um grupo, eles fizeram o seguinte: toda vez que o ratinho ele ia lá e bicava um pedacinho lá da gaiola dele, ele recebia uma recompensa, uma comidinha para recompensa. Então, toda vez ele ia lá, bicava e recebia a recompensa. Para o outro grupinho de ratos, o que eles fizeram? Eles colocaram variabilidade na equação. Então, não era toda vez que o ratinho que ia lá e mordia que ele ganhava recompensa. Era de vez em quando. Adivinha qual que foi o grupo que mais ficou bicando e tentando? O grupo da variabilidade. Porque existia esse fator da variabilidade que engajava. Então, por isso que quando você está em rede social, você vê coisa que você gosta e coisa que às vezes você não gosta. E essa variabilidade prende a gente. Só que é aquilo, isso daí fica gerando uma sensação de FOMO, né? De que eu estou perdendo alguma coisa nesse momento. Então, deixa eu acessar meu WhatsApp, deixa eu acessar meu Instagram, deixa eu acessar meu TikTok para ver o que está rolando, porque eu preciso saber o que está rolando, né? Então, assim, a gente vive o mal do milênio, né? De ansiedade. Mas eu fiz toda essa história, assim, para saber. Você consegue compartilhar algum momento que, tipo, você sentiu, putz, a ansiedade me pegou aqui, sabe? Algum dia que você sentiu? Pode ser no momento inicial de carreira, quando você foi trainee lá na Schneider, pode ser um pouco mais avançado. Você falou que é o mal do século, né? E o Brasil é um dos países mais ansiosos. Não, é o país mais ansioso do mundo. E o mundo corporativo, infelizmente, corrobora muito para isso, porque é muito imediatista, muita pressão, né? E assim, eu acho que e nós que trabalhamos em vendas, a gente tem muita pressão por resultado, por bater meta, então eu não vou me lembrar assim um caso específico, mas talvez a gente que trabalha com vendas e com você tem que trabalhar com bater meta constantemente, então eu acho que isso aí pode naturalmente trazer aí uma certa ansiedade, aumentar, né? Então, eu acho que é importante controlar isso e ter mecanismos para você trabalhar isso, né? Essa questão da ansiedade, às vezes depressão e tal. Então, eu acho de novo, eu não vou me lembrar um caso específico, mas eu acho que tive momentos de bastante ansiedade antes de uma reunião importante, um call com alguém lá de fora ou com um chefe, né? E é por isso que também é importante ter um gestor, um chefe que te tranquiliza, que te acalma, que deixa você, né, com aquela questão psicológica, com aquela segurança psicológica, de você poder errar, né, de você poder saber que você é humano, aceitar, permitir alguns certos tipos de erro, entendeu? Talvez situações também de fazer uma entrevista de emprego, né? Então causa também uma certa ansiedade, porque você é o tempo todo lá medido e tal. Então eu acho que são casos, e aí cabe, né, a quem está entrevistando, né, eu deixo aqui a dica de deixar o candidato ser ele mesmo e deixar ele tranquilo, né? Porque quando você está sob pressão, ansiedade, você acaba cometendo erros, falhas, né? Então eu acho que são pontos que eu me lembro que eu trago aqui da minha experiência como profissional, sendo na área de vendas, entrevista, apresentação, calls. Acho que foram momentos que traz mais ansiedade, né? Que trouxeram mais ansiedade. Legal, Até pegar esse gancho aí, compartilhar acho que um case meu, assim, eu também sou alguém ansioso, acho que hoje em dia tento controlar com... Parece, né? Não parece, parece bem calmo, assim. Eu tento controlar eu faço yoga, né? Inclusive passei
a virada do ano novo agora num retiro de yoga foi algo bem simbólico para mim. Legal, legal. Foi uma passagem bem bacana, principalmente para apresentação. E mesmo sendo cofundador do Agendor, quando a gente trabalhava presencialmente e eu tinha que apresentar algo para o restante da equipe, na frente da equipe, mesmo sendo cofundador, aquilo me batia uma ansiedade. E aí eu não sei se era uma mistura de insegurança sobre o que eu ia falar, mais uma ansiedade de empolgação sobre o que eu estava apresentando, porque tem isso também. Às vezes você se empolga tanto sobre o que você vai falar, seu batimento vai lá em cima. E aí aquilo te atrapalha também, né? Então é uma mistura de várias coisas, assim, e eu sempre, quando eu ia fazer alguma apresentação, batimento cardíaco, pum, boca seca, lá em cima. E eu fui tentando conviver com isso daí até o momento que eu falei, não, eu vou tomar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. E eu fui fazer teatro. Eu fiz um ano de teatro. Fiz peça, tipo, totalmente fora da caixinha Olha pra só, mim, assim. que Totalmente bacana, fora da caixa. Toquei gaita no meio da peça. que legal. Assim, totalmente fora da caixa. E me ajudou muito, porque o teatro, ele, com os jogos teatrais, ele te força, ele te coloca na zona de desconforto toda hora. Sem dúvida. Então, eu acho que foi um grande aprendizado meu, assim, e eu acho que eu tive grandes aprendizados de liderança também fazendo teatro. Porque meus professores, quando eles estavam lá, a gente fica muito... eu li um livro recentemente que até chegou hoje aqui, que é esse daqui, Clear Thinking, que é Aham, pensamento claro, né? Claridade de pensamento, que ele fala sobre como os vieses emocionais e inconscientes afetam o nosso processo de decisão e julgamento das coisas. Existe uma parte, um dos vieses é o viés social, né, que a gente estava até conversando com o Vanderlei Sintra, né, Soler, no último Fora do Forecast, onde que ele fala sobre a pressão social, né, a pressão a necessidade de conformidade social, essa expectativa que existe sobre nós, isso bota uma pressão, né, sobre nós. Então eu sentia muito isso. E aí, quando no teatro, eu vi que os professores do teatro, quando eles iam, assim, propor algum tipo de jogo, algum tipo de dinâmica, que eles tinham que representar um personagem, alguma coisa assim, eles se abriam, assim, você percebia que eles se abriam, eles se expunham de uma forma e eles não estavam nem aí para a forma como eles iam ser percebidos do outro lado. E, assim, isso daí é uma forma de você se abrir de vulnerabilidade ao invés de você te colocar numa posição enfraquecida, aquilo te fortalece de um jeito muito incrível. E eu tomei isso muito como, eu tentei começar a praticar isso, sabe? De tipo, pô, por exemplo, aqui, assim, deixa eu falar, deixa eu apresentar da forma como eu sou, né? claro. Sem, né, tipo, ter essa pressão social do que o pessoal tá me vendo. Isso para profissional de vendas também engrandece, né? Porque estimula a autenticidade, né, da pessoa, né? Sem dúvida. E só pegando um gancho seu aí sobre a disposição, que é super importante, Uhum. eu tenho tido hoje um relativo sucesso no LinkedIn, tenho lá 56 mil seguidores falando de um tema muito específico, para um público específico, que é um público conservador. Mas por quê? Porque eu quis ir contra a boiada. Faz 3 anos que eu faço conteúdo de forma ininterrupta. Quando eu comecei lá atrás a fazer o conteúdo para esse público, eu estava morrendo de medo, né, de receber o que vão pensar de mim, eu vou escrever no LinkedIn. E aí eu peguei um mentor na época que me falou, não, você vai ter que ser você mesmo, e deu umas dicas lá, e depois ele falou, olha, vai tirar umas fotos no estúdio. Aí na época eu tirei umas fotos no estúdio, com gravata, sem gravata, fotos profissionais, tirei foto com dicas de livro, enfim, aí comecei a fazer na época o que ninguém fazia na nossa área de vendas da indústria. E o negócio deu certo, porque ninguém fazia, né, ou poucos fazem isso num meio de engenheiros, conservador, claro, focando no conteúdo, na qualidade, mas era algo que era impensável eu fazer um post no LinkedIn com foto. Eu lembro que eu fazer foto, eu fico morrendo de vergonha, né? Quem faz isso? Então, e hoje eu, né, dou aula, faço palestras sobre isso, né? Então, realmente, eu tive que me expor, eu tive que tirar esse preconceito, né?
e Quebrar algumas crenças, né? quebrar algumas crenças limitantes, né? E fazer. Então, e deu muito certo, né? Deu muito certo. E teatro, eu tenho uma filha, vou falar que aqui é fora do Forqué, eu sou casado, né, com a Kátia, minha esposa é médica, e temos uma filha que é a Vitória, tem 14 anos. E a Vitória faz teatro. Que Ela legal. já faz 5 anos, né? Ela está agora fazendo no colégio, agora ela faz no Macunaíma. Ah, Então, sim. Conheci. Era uma das opções quando eu fui buscar, era uma das opções. e aí é super importante que você fala, ela gosta, esquece de carreira, mas eu super recomendo, porque o teatro, ele, né, te dá uma série de ferramentas, né, de exposição, enfim, de cursos, né, que você vai usar para sua vida, né, inteira, né. Parece que ele libera autenticidade, né? Quando você tem, por exemplo, amigos artistas, seja ator ou pintor, parece que você repara essa pessoa, você fala, nossa, parece que essa pessoa ela vive num mundo diferente, né? Ela exala autenticidade, né? Eu tenho um amigo que ele é pintor, inclusive ele ganhou um concurso esses tempos atrás, o Léo Bossa, e o Léo Que parece legal. que ele vive de outro jeito, e parece que você fala com ele, ele sempre tá sendo autêntico, ele nunca tá pensando se tem alguém prestando atenção nele, isso é muito engraçado. E até puxando esse assunto, eu reparo que eu não preparo tanto conteúdo no LinkedIn quanto você, Rodrigo, que ganha vida com isso, mas os que eu mais gero engajamento é quando eu faço algum desabafo. E até eu fiz um último conteúdo, não sei se foram os 2, 3 últimos, que eu falei que eu fiz mais de 3.000 demonstrações, eu vendi bastante, mas eu poderia ter vendido mais se eu fosse menos ansioso, se eu fosse mais paciente na hora do diagnóstico. E na hora que você fala, eu não vendi, cara, eu poderia ter vendido mais, esse foi o que mais engajou. Que eu acho que os vendedores que me seguem ali, eu não tenho 50 mil seguidores, tenho quase 1.000 ali, mas a galera que consumiu o conteúdo engajou bastante, teve um alcance bem interessante. Que é isso, você não falar o que tem que fazer, né? Você fala o que aconteceu com você, né? De maneira autêntica. Acontece isso por quê? Porque você se humaniza. Tá todo mundo assim, só nas redes sociais, é muito, né, glamour, só tem. E a gente sabe que o ser humano não é assim, né? Então você só tem vitória, só tem promoção, só tem isso, só tem aquilo. A hora que você conta uma história que você mostra a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, você se humaniza, isso é muito legal. Parabéns. Legal. Traz essa autenticidade. Puxando. Legal, muito bom. Puxando um gancho sobre humanidade, né? Tem sempre uma pergunta que a gente sempre consegue histórias boas acima dessa pergunta no Fórum do Forecast, que é uma amizade. Por exemplo, dentro de toda a sua carreira. Aí puxando o gancho da carreira para o pessoal. Saiu amizade verdadeira? Saiu bons relacionamentos da sua carreira que acabaram vindo pro lado pessoal? Foram poucos, né? Foram poucos que saíram. Tem muitos colegas, mas assim, com certeza um dos meus, eu tenho dois grandes amigos, né? Amigos assim, que irmãos, né? E esse dos amigos, ele se formou comigo na faculdade, entramos juntos, né? Então é um amigo aí de 30 e eu entrei em 90, de 34 anos. E o outro amigo, outro grande amigo irmão, que foi o cara que me contratou na Rockwell. Ele era meu chefe, me contratou como trainee. E aí, isso foi em 95, que eu entrei na Rockwell. E aí, aí depois ele virou. Esses dois amigos, né, tanto da faculdade quanto esse outro amigo da Rockwell que me contratou, foram padrinhos de casamento. Eu fui padrinho de casamento de um deles, né? E eles conhecemos as famílias. A gente até hoje sai para jantar, eles vêm na minha casa, vão na casa deles, viajamos juntos. Então, do mundo, tanto da formação acadêmica quanto do mundo profissional, tenho dois grandes amigos irmãos. Um é o Michel, que se formou comigo na faculdade, e o outro é o Ulisses. Né? O Ulisses trabalhou comigo na Rockwell. Legal. Um abraço para os dois, né, caso eles vejam esse podcast aqui em algum momento. É legal puxar o gancho da amizade, né? Que normalmente você gosta de ficar perto de pessoas porque as pessoas te inspiram, né? As pessoas são aspiracionais, né? Elas são interessantes de estar perto. Essa até é uma pergunta que eu não fiz nenhum podcast ainda, quando eu estava elaborando aqui para a gente conversar, eu pensei nela. Eu queria pensar numa influência que você já teve. A gente pode até pensar se é alguma coisa que fora dos mundos dos negócios, né? Então, por exemplo, pode ser um artista, um filósofo, um cientista, um músico, já que você citou o Supertramp, né? Me dá uma referência de uma pessoa relevante, assim, que te influencia. Pode ser no dia a dia, às vezes pode ser até profissionalmente, né? Por exemplo, alguém da música que influencia na indústria 4.0, mas queria entender algumas referências suas fora do mundo corporativo. Tá, fora assim do mundo corporativo, eu gosto muito do Ricardo Amorim, é um cara que eu sempre paro para eu estou fazendo para ouvir. Eu acho um cara super
um cara inteligente, preparado, um cara ponderado. Nos últimos anos que a gente viveu uma polarização, infelizmente, de política nas famílias, com amigos, ele é um cara equilibrado, né? E além de ser um cara que eu paro para ouvir, né? Eu também tive o Cortella, que foi um cara que deu aula para mim. Eu trabalhava na Siemens, e a Siemens tinha um curso na GV, que ela tinha uma parceria, e eu tive a honra de ser um dos selecionados, e aí eu tive aula com o Cortella. Acho um cara também bem inteligente. Então são dois caras, o Ricardo Molinho e o Cortella, que eu gosto de ouvir bastante. E no mundo corporativo, cara, o cara que fez eu mudar o meu mindset nesse sabático, quando eu tirei o sabático, fui fazer um curso no INSPER, um curso de uma semana no INSPER, de transformação digital, marketing digital. E aí esse cara ele era o coordenador desse curso, ele deu uma aula lá, uma aula que eu nunca mais esqueci. E aí ele mudou meu mindset. Aí eu, inclusive, tive a felicidade depois de me tornar amigo dele. A gente se fala, tem contato e tal. Um cara muito 10, que é um professor, Romeu Muzzarello. Não sei se você conhece, tá? O cara, ele foi executivo da Tecnisa, vice-presidente de inovação, de marketing. Aí ele sempre deu aula no INSPER, na FIA, na GV, na ESPM. E aí eu tive a felicidade. Ele se aposentou, mas continua dando aula, está na Startse hoje, né? É um dos sócios da Startse. Então, assim, para quem puder segui-lo e conhecê-lo, assistir material dele no YouTube, acompanhar ele na Startse, professor Romeu Muzzarello. Foi o cara que mudou a minha cabeça, uma mente brilhante. Bom, essas referências, né? A gente está acostumado ali sempre nos mesmos, é legal pegar uma referência diferente e recomendar para todo mundo aí. A gente já está meio que encaminhando para a parte final aqui do podcast, a gente nem repara, né? Mas só de gravação aqui já está para bater mais de 1h30. E aí, a gente sempre essa pergunta, a gente está fechando todos os episódios com ela, que é um livro. Que livro que você leu, Rodrigo, que você indica para todo mundo? Pode ser um livro corporativo, pode ser um livro pessoal. Que livro que você indicaria para todo mundo que vai consumir esse podcast aqui, seja em 2024 ou no futuro, que ele vai ficar para sempre aí? Olha, são vários livros, né, que eu sempre gostei de ler, mas tem um que um que eu gosto muito, que é do Adam Sandler, do Adam Grant, que é Dar e Receber, né? É super. Adam Sandler é o cara o comediante lá, né? O ator? Humorista, né? Não foi isso. Desculpa, Dar e Receber, né, do Adam Grant, né? E também tem o do Tony Robbins, que eu também gosto muito, que é Desperte o Gigante Interior, né, que foi um livro que eu li muitos anos atrás e que me marcou bastante também. Enfim, livros onde você tira aí as suas crenças limitantes, né? Enfim, e faz você pensar o mundo e você mesmo de uma outra forma. Foi uma conversa bem interessante. Eu acho que indústria 4.0, como a gente falou, né, é algo que está muito prevalecendo assim, em grandes corporações, mas ela está se democratizando e se tornando acessível para pequenas empresas também começarem a adotar essas novas tecnologias, né? E a forma como isso tem moldado o profissional de vendas e a necessidade do profissional de vendas ele se moldar e se adaptar, né, para aproveitar o máximo possível essas novas tecnologias. A forma como o líder também ele tem que se moldar em relação a tudo isso e aproveitar inteligência artificial, análise de dados, big data, automação de processos, robotização, e aí tem impressora 3D, a gente fala de realidade virtual, né, ou então a realidade misturada, digamos assim, que mistura a realidade com virtual com física, né? Então, acho que foi uma conversa bem interessante, Rodrigo, bem provocativa no sentido de os vendedores eles entenderem também o que eles podem explorar, né? E ao mesmo tempo ter conhecido você, né? Ter conhecido o que está fora do forecast, né? O Rodrigo fora do forecast. Então, agradecer você, né? Agradecer aí pelo compartilhamento, pela abertura, digamos assim, né, conosco. Na verdade, eu que agradeço você, Júlio, você, Felipe, e eu acompanho aí, sou fã de vocês, já falei para você algumas vezes isso, para você, para o seu irmão, o Gustavo. O trabalho de vocês é fantástico, inclusive vocês são uma geração de empreendedores tão jovens, né, e o Brasil precisa disso, né? Eu fui executivo a vida inteira,
Agora estou aqui empreendendo, fazendo minhas palestras, minhas consultorias, minhas mentorias, mas jovens como vocês, né, que criam essas empresas como o Agendor, né, são maravilhosos, né? E eu sempre acompanhei o Agendor desde o começo, o blog de vocês, que é um blog que eu sou fã, recomendo, super recomendo, de muito conteúdo para agregar, né, para realmente trazer novidades. E agora esse podcast maravilhoso aí, eu fico muito honrado e grato com o convite, ter podido participar aqui com você, Júlio, com você, Felipe. Foi um bate-papo muito descontraído, muito legal. Espero que possamos aí em breve fazer cada vez mais, né, coisas juntos. Para mim é sempre uma honra participar com vocês. Foi bem massa, Rodrigão. A gente acho que deu para se divertir, né? Deu para dar risada aí. Exato. Papo leve, né? Passa o tempo que a gente nem repara. É verdade, é isso. verdade. Mas beleza, gente. Fechamos por aqui hoje. Valeu, Soler. Valeu, Rodrigão. Prazerzaço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço.